Paz, meus queridos. Bom dia. Seja bem-vindo a mais um devocional. Mais um momento em que nós falamos com o Pai. Um momento em que o Pai revela a sua verdade, a sua palavra, a sua vontade sobre as nossas vidas. Um momento em que Deus dá uma orientação às nossas vidas. E você, como instrumento de Deus neste momento, lembre-se de compartilhar este vídeo com alguém e deixar sua mensagem abaixo do vídeo. Isso vai edificar as nossas vidas e desse modo nós vamos alcançar muito mais almas para Jesus. Quando Jesus morreu lá na cruz para nos salvar, Ele fez isso por todos nós. Pelos pecados, falhas, mazelas, por tudo aquilo que pertencia a nós, Ele pagou um preço. E hoje, quando Jesus nos chama e vamos a Ele, nós precisamos de arrependimento para nós adentrarmos no reino de Deus. Queridos, e nesta manhã o que o Senhor nos diz, Ele nos chama ao arrependimento. E o arrependimento é essencial para a vida cristã. Arrependimento daquilo que fizemos de errado, das vezes que nós andamos na contramão da vontade de Deus. Se arrepender e tomar um novo caminho. E nós podemos ver na palavra de Deus quem primeiro pregou o arrependimento no Novo Testamento foi João Batista. E isso nós podemos ver que está registrado em Mateus, no capítulo 3, do versículo 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista estava preparando o caminho para a mensagem de Jesus que viria depois. Desde antes do ministério de Cristo, João Batista já denunciava firmemente a realidade do pecado, da transgressão e batizava nas águas aqueles que se arrependiam. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região ao redor do Jordão. E, confessando os seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. E nós podemos ver que depois vem a mensagem de Cristo para as nossas vidas. Mensagem de arrependimento, mensagem de perdão, mensagem de uma nova vida. E assim que Cristo começou o seu ministério, a mensagem era clara. E nós podemos ver isso em Mateus, no capítulo 4, no versículo 17, quando diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Queridos, o Filho de Deus veio para abrir as portas da salvação. Quando o Senhor pregava arrependimento dos pecados, Ele estava ensinando o caminho para nós entrarmos no reino de Deus. Jesus também aprofunda os motivos pelos quais as pessoas deveriam se arrepender. E um dia, lá no famoso Sermão da Montanha, Ele mostra aos seus discípulos o entendimento sobre pecado, mostrando que as intenções do coração eram tão pecado quanto a prática em si. Se pecares em teu coração, já é pecado. E a partir dali, desse ensinamento de João Batista, desse ensinamento de Jesus, vem a missão da igreja. E nós podemos ver na palavra do Senhor que Lucas deixa bem claro que a igreja possui uma missão: pregar o arrependimento para todas as pessoas. Ele diz que depois que nós
fazemos parte da família de Jesus, nós precisamos assumir essa missão, e ele está nos dizendo em Lucas 24, 46 e 47. Ele lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no dia terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Essa é a missão que o Senhor colocou em nossas mãos. E o sacrifício de Jesus lá na cruz é a base para a pregação do arrependimento. Pois através daquela atitude de Jesus, do sacrifício de Jesus, e isso possibilitou o perdão de todos os pecados. Nós podemos ver em Hebreus 10:10 que diz: pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados. Através de quê? Através do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas as pessoas. Então nós podemos perceber que a partir daquele sacrifício na cruz, esse sacrifício de Jesus Cristo nos torna santos diante de Deus. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e andamos retos diante dos olhos do Senhor. Embora a gente não seja perfeito, estamos em um caminho de constante aperfeiçoamento diante do Senhor. Em outras palavras, nós estamos sendo santificados em Cristo dia após dia. E como mais nós podemos conseguir isso? Meditando em sua palavra, deixando o passado para trás, deixando todo o erro, as trevas, o pecado de lado, fazendo somente aquilo que agrada ao Senhor. Assim, toda a culpa do pecado nos é perdoada, pois o preço foi pago por nós. Jesus Cristo, ele se ofereceu em sacrifício para nos salvar. Antes nós estávamos condenados à morte eterna, mas agora eu e você, nós temos a oportunidade de redenção. E essa é a missão da igreja: transmitir a obra de Cristo por onde quer que nós andamos. Devemos ser testemunhos vivos do amor, da bondade e da transformação que Cristo faz em nossas vidas. E se nós abrirmos a palavra do Senhor em Atos, no capítulo 2, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Aleluia! E esta mensagem ao arrependimento, ela é a mensagem central das Escrituras Sagradas e da proclamação do Evangelho. Ele nos convida a abandonar nosso estilo de vida pecaminoso, ao nosso estilo de vida egoísta, ao nosso ego, ao nosso orgulho, abandonar tudo isto e nos voltar para Deus em arrependimento sincero. E nós, lendo a palavra do Senhor, nós podemos ver claramente que o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, proclamou um poderoso chamado ao arrependimento. Ele enfatizou que cada pessoa deveria se arrepender dos seus pecados, das suas fraquezas, das suas transgressões e ser batizada em nome de Jesus Cristo. O arrependimento em si, ele envolve uma mudança de comportamento, uma mudança de mente, uma mudança de coração, uma volta completa para Deus, reconhecendo nossos pecados, nossas fragilidades e buscando o perdão divino. O arrependimento é essencial para essa nossa caminhada cristã rumo a regiões celestiais. Ele nos permite experimentar o perdão dos nossos pecados através do sacrifício de Jesus lá na cruz. E quando nós nos arrependemos, algo extraordinário acontece.
nós somos reconciliados com Deus, nós recebemos uma nova vida em Cristo e nós podemos acessar o Pai em oração, em clamor, nós podemos ter uma comunhão profunda com o nosso Deus. O arrependimento é o primeiro passo em nossa jornada de fé, abrindo o caminho para essa comunhão mais íntima com Deus e para o recebimento do Espírito Santo. O arrependimento não é apenas uma ação inicial, mas é um processo contínuo que vai acontecendo dia após dia em nossa caminhada cristã. E à medida que eu e você crescemos na fé, o Espírito Santo nos revela áreas em nossa vida que precisam ser transformadas e purificadas. O arrependimento, ele nos leva a nós abandonar o pecado e nos aproximar cada vez mais da santidade de Deus. E ao respondermos esse chamado de arrependimento, nós somos agraciados pelo perdão dos nossos pecados e nós podemos sim receber do céu o dom do Espírito Santo. E esse Espírito Santo que vai habitar em nós, que vai nos fortalecer, que vai nos sustentar, que vai nos capacitar a viver uma vida de obediência, amor e santidade. É esse Espírito Santo que nos guia, nos fortalece e nos transforma à imagem de Cristo. E nós podemos ler em Provérbios 28 que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa, esse alcança misericórdia. Nós podemos também ver a recomendação de Tiago em Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Juntos vamos crescendo, nos fortalecendo e nos santificando diante do nosso Pai Celestial. E as condições para nós obter misericórdia do Deus são justas, simples e razoáveis. O Senhor não exige que façamos coisas dolorosas a fim de obter o perdão dos pecados. Não! Nós não precisamos empreender longas e cansativas peregrinações, andar de joelhos, escadarias sem fim, nem praticar duras penitências a fim de recomendar nossa alma ao Deus do céu, ou para redimir e perdoar os nossos pecados. Mas aquele que confessa e abandona os seus pecados, esse alcançará misericórdia. E ao nos entregarmos a Deus, é necessário nós renunciarmos tudo, mas tudo aquilo que nos separa dele. Por isso diz o Salvador em Lucas 14, qualquer de vós que não renunciar a tudo que possui, não poderá ser o meu discípulo. Qualquer coisa que nos afaste de Deus, do coração de Deus, deve ser renunciado. E nós vemos que para muitos Mamon é o ídolo de muitos. O amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, a ambição de fortuna é uma cadeia de ouro que muitas vezes os liga a Satanás. Deixam todas as coisas de Deus de lado, buscando somente o dinheiro, fama, honra. Essas famas, essas honras, esse ter que aparecer, esse sucesso mundano, são idolatradas por muitos. Uma vida de comodidade egoísta e irresponsável constitui ídolo para outros. Mas essas algemas escravizantes, elas têm que ser quebradas. E o dia de fazer isto é hoje. Porque nós não podemos pertencer metade ao Senhor e metade ao mundo.
Metade ao Senhor e metade aí termos honras e glórias, fazendo que o nosso ego fale mais alto. Não, não, não. Não somos filhos de Deus a menos que o sejamos totalmente. Que sejamos totalmente dele. Que nós vivamos completamente para ele. Que tudo que nós fazemos se dirija a ele. Que seja por ele, para ele. Então nós seremos realmente filhos amados de Deus. Mas enquanto o nosso foco ainda se dirige para outras coisas e não totalmente para o Senhor, nós ainda não somos totalmente filhos. É preciso abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus, que nos afasta de Deus, que cria uma ruptura ou uma muralha entre nós e Deus. Tudo isso precisa ser quebrado. Tudo isso precisa ser exterminado para que realmente nós sejamos filhos amados de Deus. E então nós vamos desfrutar do extraordinário, do sobrenatural. Nós vamos enxergar o que há no mundo espiritual. Nós vamos enxergar o que Deus realmente tem preparado para as nossas vidas. Queridos, reflita sobre essa palavra e que Deus o abençoe poderosamente.